Eu quero trazer já um outro assunto aqui com o professor Alexandre Pires, porque tivemos há pouco, vocês acompanharam aqui na nossa programação, nessa cobertura especial, reunião na Organização das Nações Unidas, em que falaram mais uma vez os representantes, tanto de Israel quanto do Irã. E falas duras mais uma vez. Já tivemos ali uma troca de farpas no encontro anterior e que novamente se repete agora há pouco na ONU. Eu vou trazer aqui algumas aspas, por exemplo, do representante, o embaixador do Irã na ONU, Amir Sayed Iravani, que falou o seguinte, professor Alexandre Pires: os Estados Unidos, mais uma vez, escolheram de forma imprudente sacrificar sua própria segurança apenas para proteger Netanyahu, ou seja, indica que os Estados Unidos está sacrificando a própria segurança, ou seja, mira também eventuais retaliações para o próprio Estado americano. Além disso, o representante do Irã na ONU também acusou Washington de estar travando uma guerra contra o Irã sob o que ele classificou, palavras dele, de pretexto fabricado e absurdo de impedir que o país adquira armas nucleares. Criticou o histórico americano, inclusive, afirmando que os Estados Unidos são a única nação a ter utilizado armas nucleares em combate. Que ironia amarga e trágica, ele completa na sua crítica aos Estados Unidos. Mas não ficou por aí. O representante de Israel também se manifestou duramente e foi no sentido contrário em relação aos Estados Unidos em específico. Professor Alexandre, eu quero a sua análise. Ele falou o seguinte, Doni Danon, né, que é o embaixador de Israel nas Nações Unidas, ele falou lá no Conselho de Segurança o seguinte: obrigado, presidente Trump, por agir quando tantos hesitaram, agradecendo ali as ações americanas em defesa de Israel. Portanto, respondeu o líder israelense ali, o embaixador. Como é que você vê a participação desses atores, os representantes dos dois estados, professor Alexandre? Lembrando que já há uma proposta de resolução no Conselho de Segurança, uma proposta feita pela Rússia, pela China e pelo Paquistão para um cessar-fogo. Já dá também aí a sua projeção do que pode vir a partir disso. Com relação à resolução proposta, provavelmente vai ser vetada pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já deixaram claro que não vem o momento como um momento de cessar-fogo, e tanto a declaração do Irã quanto a declaração de Israel, elas posicionam os dois países dentro do Conselho, isso é necessário, mas lembrando que a efetividade não é tão grande. O grande ponto seria se o Irã conseguisse costurar com algumas potências, né, a garantia ali de abastecimento, de apoio logístico, de fornecimento militar para sustentar uma guerra de atrito, né, uma guerra de longa duração. Hoje, isso eu acredito que é o grande objetivo do Irã, saber se ele vai ter esse tipo de apoio. Nós já vimos ali na situação de Ucrânia e Rússia que isso é a grande questão estratégica, ou seja, manter a economia de guerra funcionando. Tá? Ou seja, então os passos do Irã, nesse momento, são cautelosos, porque provavelmente ele não acredita que a Rússia esteja em posição de se envolver no conflito, não no sentido de participar de manobras e de ataques, mas como um país que vai abastecer, porque já está gastando muito do seu estoque, da sua capacidade de produção militar no próprio conflito com a Ucrânia. E, por outro lado, nós temos a China, que poderia ser uma alternativa, mas nós temos que lembrar o seguinte: toda vez que um país fornece material militar, Kobayashi, ele revela a capacidade e a qualidade desse material. Então, para a China, num conflito que não é um conflito direto com ela, talvez não seja interessante ela revelar a capacidade ali do que ela construiu como equipamentos, como armamentos e outros sistemas. Então, isso também faz com que muitas vezes a China fique recuada, ainda que ela possa ganhar num contrato de fornecimento para o Irã, ela ia colocar em teste a capacidade do sistema dela militar contra o sistema americano, quase funcionando como uma prévia. E isso é extremamente perigoso. É o que aconteceu com a Rússia, né? A Rússia ataca a Ucrânia, todos pensariam que seria um passeio em Kiev, né? E a guerra está até hoje, né? Ou seja, sem a Rússia conseguir
dobrar os joelhos dos ucranianos. E isso revelou que a capacidade militar da Rússia, em termos de tecnologia, não estava tão avançada quanto muitos imaginávamos. Ô Alexandre, você bem falou aí sobre a possibilidade de veto dos Estados Unidos, que é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, né? São 5 permanentes, outros 10 rotativos. Esses 5 permanentes têm o poder de vetar qualquer resolução. Estados Unidos, França, a China, a Rússia e o Reino Unido. E em relação ao Reino Unido, tenho mais uma notícia que chega há pouco, vinda da imprensa americana, inclusive o The New York Times está trazendo, o professor Alexandre, uma conversa telefônica entre o presidente americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Reino Unido, o Keir Starmer, que teriam discutido justamente esse ataque e os próximos passos. Eles classificaram a ação americana como o grave risco representado pelo programa nuclear iraniano à segurança internacional. Então, o Reino Unido está se colocando ao lado dos Estados Unidos em relação à ação americana. Segundo o comunicado divulgado, ambos concordaram que o Irã jamais deve ser autorizado a desenvolver uma arma nuclear. Os dois líderes também discutiram a necessidade de que o Irã retorne à mesa de negociação o mais rápido possível. Portanto, o presidente americano já estaria costurando um aliado muito importante na aprovação de sua ação, que seria o Reino Unido. Professor Alexandre Pires. Inclusive ontem, né, na programação, eu comentei isso com vocês, né? É provável que os B-2 que atacaram o Irã tenham saído da base Diego Garcia, que é uma base americana, numa ilha britânica. Obviamente, essa operação teria que ter sido autorizada. Esse comunicado que você leu, Nelson, praticamente confirma isso. Lembrando também que há algumas poucas semanas, Estados Unidos e Reino Unido fecharam um grande acordo comercial. O Reino Unido não faz parte mais da União Europeia, está procurando uma aproximação, sobretudo com esses países que têm mais afinidade, e ele já fez isso ali com os Estados Unidos. Então agora, nesse momento, eles não vão se afastar. Lembrando que a doutrina desse governo Donald Trump já havia sido escrita no ano passado, né, em novembro, pelo atual secretário de Tesouro, Scott, o secretário Scott Bessent, que dizia o seguinte: aliado militar tem que ser aliado econômico tem que ser aliado militar. Então, provavelmente o Reino Unido fechou esse acordo econômico já com uma cláusula de apoio para a segurança. Então, isso é que nós estamos assistindo, uma confirmação ali do que já vinha sendo desenhado. E, claro, né, o Reino Unido tem ilhas importantes, bases, inclusive com bases americanas, e isso tudo tem que ser costurado entre os dois chefes ali de governo e de Estado. Uma outra notícia que chega agora, que também nos coloca em atenção em relação ao que pode acontecer em Israel: militares e agentes de inteligência dos Estados Unidos detectaram indícios de que milícias apoiadas pelo Irã estão se preparando para atacar bases americanas no Iraque e possivelmente também na Síria, em retaliação aos bombardeios realizados pelos Estados Unidos em território iraniano. No entanto, até o momento, esses grupos ainda não agiram. Segundo um funcionário do governo norte-americano, autoridades iraquianas têm atuado intensamente para dissuadir qualquer movimento dessas milícias. A declaração foi feita neste domingo, segundo apurou o The New York Times, imprensa americana. Sobre isso eu quero falar com a Avi Gelber, que está em Israel. E aí, Avi, quando a gente ouve falar sobre essas milícias apoiadas pelo Irã, a gente naturalmente se recorda de alguns grupos terroristas, não é isso? Que podem agir não só nesse caso, no território iraquiano, contra as bases americanas, mas como pode continuar atacando o Estado de Israel também, onde você está aí nesse momento. Não há dúvida. O que mais tem o Irã nessa região, né, na verdade, em várias regiões pelo mundo, eles têm os proxies deles. Aqui a gente conhece Hezbollah no Líbano, que já avisou que não condenou a guerra, etc., mas avisou que não vai participar ativamente, primeiro, pela falta de estrutura, porque a estrutura foi bastante aniquilada por Israel, vamos falar assim,
Nós temos o Hamas, que também está debilitado lá em Gaza, a guerra continua lá, e tanto o comando do Hamas, que é quase inexistente, como até o lado político também quase sumiu. Então, eles também não têm nenhuma força para ajudar o Irã. Tem os Houthis, que começaram agora a anunciar que vão voltar a atacar Estados Unidos, porque tinha um acordo que o Trump fez com eles, e eles falaram que uma vez que Estados Unidos entrou na guerra com o Irã, eles vão voltar a tentar machucar os Estados Unidos. E você tem o Estado Islâmico, você tem outras proxies do Irã. Só que temos que lembrar de uma coisa, todos eles foram abastecidos, financiados, principalmente por Irã e alguma coisa também por Catar. Catar hoje está numa posição bem vigiada, então não vai se atrever a continuar ajudando financeiramente, e o Irã, obviamente, tem que resolver os problemas dela em primeiro lugar. Então, alguma coisa de grupos que vão tentar fazer alguma coisa, até pode ser, serão grupos iranianos, eu julgo, que vão receber, para não mostrar que é o governo dos ayatolás ou o exército, talvez vão tentar agir de uma forma mais, vamos falar, de terrorismo do que de militar, porque militar por militar, se a gente vai pegar ao mesmo nível guerra entre países, Irã hoje não tem condição nenhuma, nem com os Estados Unidos e nem com Israel. Então, eu creio que a gente tem que levar essas ameaças, considerar, mas não podemos contar que isso vai ser uma coisa que vai acontecer assim em larga escala. Pode ser uma tentativa aqui e ali, machucar bases americanas, mas, de novo, eu tenho as minhas dúvidas se o Irã vai querer chamar os Estados Unidos para essa valsa, porque sabe que vai se machucar cada vez mais e não tem a capacidade nem econômica, nem militar para aguentar esses momentos a mais. Ô Avi, deixa eu falar de uma questão mais pessoal contigo. A gente se conhece aqui do Brasil, você esteve conosco aqui, inclusive, nos estúdios, repercutindo Sim. naturalmente alguns conflitos envolvendo Israel, na ocasião daquele ataque feito pelo Hamas, triste ataque, né, deplorável ataque feito pelo Hamas ao povo israelense, mas está aí agora, nesse momento, em Israel. Você já estava em Israel? Você está aí há quanto tempo? Eu cheguei aqui na quinta-feira passada, e a noite de quinta para sexta que começou a guerra. Eu tenho uma sorte única, eu estava aqui no dia 7 de outubro também, infelizmente, e eu pessoalmente, eu não sei se é sorte ou azar, mas a gente está vivendo momentos tensos, mas importantes. Então, estamos bastante cansados, indo para abrigos, etc., mas do outro lado, a gente vê o movimento e eu falo uma coisa assim que impressiona. Quando teve a guerra na Síria, 6 milhões de sírios fugiram do país. Na Rússia com a Ucrânia, 1 milhão de russos fugiram e 6 milhões de ucranianos. Aqui em Israel, 150 mil israelenses que estão fora do país fazendo de tudo para voltar para cá. E ninguém está saindo. Esse povo tem uma coisa especial, tem uma força especial, tem uma resistência, uma resiliência que a gente tem que tirar o chapéu, entende os momentos, pessoas vêm, largam tudo lá, estavam de férias na Europa, em outros lugares, largam tudo, voltam, para vestir a farda, para ir para o exército, para ajudar o país. Então, você vê que todo mundo se engaja, e apesar das diferenças, às vezes, políticas que existem aqui é uma democracia pungente, uma democracia que tem discussões acaloradas no dia a dia, mas quando acontece uma situação dessa, você vê todo mundo se unindo,
se esquece as diferenças e todo mundo a defesa do Estado de Israel. Então, eu pessoalmente me sinto privilegiado de estar aqui nesse momento, passando, inclusive a gente recebeu hoje outras emissoras que vieram aqui para cobrir essa guerra, acompanhamos um pouco. Então, eu acho que o mundo também está olhando essa guerra já de uma maneira um pouco diferente de que se olha Gaza, porque Gaza você é um exército contra um grupo terrorista, não é uma equivalência. Aqui é um exército contra um exército, é um país contra um outro país. Então, mostra, primeiro, a força e a capacidade que Israel, apesar de ser 1/10 da população de Irã, a força que ela tem, força militar e força de resistência, e do outro lado, eu acho que o mundo está respeitando mais essa ação, porque essa ação ela é uma ação que faz a diferença não só para Israel. Essa é uma diferença hoje com os mísseis de longo alcance, se tiver arma nuclear, muda muita coisa, não só na região. Não esquecemos que aqui nós temos de um lado a Arábia Saudita, que é sunita, e Irã, que é xiita, que são duas grandes potências que entre si há uma briga de quem vai dominar o Islã. É uma briga antiga, eles entre si também, sunitas e xiitas, não morrem de amores um pelo outro, desde da herança do Mohammed, quem vai herdar esse trono. Então são essas duas, vamos falar, seitas dentro do Islã, e essa briga influi também entre eles, porque o primeiro que tem medo de arma nuclear no Irã é a Arábia Saudita, não menos do que Israel, e outros países, como Emirados e outros países que são sunitas. Por isso que também se espera que com esse todo o movimento, até com uma Síria nova, um Líbano que o governo libanês está retomando o país da mão do Hezbollah, e toda essa península sul-arábica, que pode vir até acordos, por interesses também econômicos com os Estados Unidos, com Trump, obviamente, mas também por não ter interesse que esses proxies continuam, porque desestabelece todos os governos, não só como aconteceu no Líbano e na faixa de Gaza, como em outros países. Então, eu acho que o momento é importante e eu pessoalmente me sinto que estou dentro de um movimento histórico que eu estou acompanhando aqui de perto. Aqui a ligação com Deus é uma ligação local. Avi, rapidinho, 15 segundos. Você não tem medo, não? Sinceramente, não. Eu vou falar que eu estou aqui com a minha esposa ficou apreensiva nos primeiros dias, mas eu acho que tanto o sistema de alarme e de alerta que tem aqui, e tanto o sistema de abrigos que tem em todos os locais, quem cumpre com todas as ordens do Exército e faz tudo direitinho, eu acho que o risco que ele corre existe, mas é bem mínimo. Então, não tenho medo, não. Perfeito. Avi Gelber, ele que está conosco aqui nessa cobertura especial da Jovem Pan, falando diretamente de Israel.